Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nosso Senhor Jesus, queria que a gente abrisse Levítico, capítulo 16. Dos, dos 5 livros do Pentateuco, Levítico parece ser o mais, pelo menos na minha percepção, para mim, é um dos mais difíceis de ler, porque né, ele vai trazer aquelas regras, aquelas leis, né, como os sacrifícios deveriam ser feitos, como eram as ofertas. E a gente, né, na nossa experiência, né, ocidental, nós não tivemos nada próximo de nós dessa forma. Às vezes parece ser bem difícil de ler, né, e às vezes a gente vai até pulando, né? Mas quando a gente começa a entender que aqui está recheado, repleto de figuras do nosso Salvador e da maneira como Deus agiu em Jesus Cristo para nos trazer salvação, a leitura ela fica bem mais suave, muito mais aprazível e muito mais reveladora para nós. Então, quando a gente começa a ver ali os sacrifícios, como é que eles eram feitos, né, como é que as ofertas, né, falei recentemente com os irmãos sobre aquelas ofertas com cheiro suave, né, as outras ofertas, como é que isso é um tipo do nosso Salvador e como isso, né, tem tudo a ver com esse projeto, esse plano glorioso de Deus, a nossa salvação eterna, né? Então, realmente a gente olha com outros olhos o livro, né? Tem aqui no capítulo 16 também um, um mandamento de Deus, né? Uma exigência de Deus com relação aos holocaustos, aos sacrifícios. Também é bem interessante para nós, eu gostaria de ler a partir do versículo 5. Diz assim: primeiro fala do sacrifício do sumo sacerdote, né? Do sacerdote que ele faria por ele mesmo e pela sua família, né? Vai falando aqui também, e depois fala do sacrifício que é feito também pelo povo, né? Fala assim, vamos pegar do 5, depois os irmãos se quiserem ler desde o início, né? Fala do sacerdote, que depois fala da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Aí ele fala do sacerdote, né? Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará a sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então a gente vê aqui que tinha 2 bodes, né? Um ele era sacrificado, ele era morto, e o outro ele era enviado para o deserto, ele tinha que ir embora, né? E a gente podia ler também Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 23. Hebreus 9, 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores.
Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano, entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Quando a gente lê lá em Levítico, que Deus ordena que cheguem, né, então, ali 2 bodes, e então tira a sorte, um dos bodes ele é separado para ser sacrificado e o outro ele é enviado para o deserto, né? Essa passagem ela remete, né, ela fala de como o sacrifício do nosso Senhor Jesus ele foi completo. Porque o que acontece aqui? Então a gente tinha um bode que ele ia morrer e o outro bode que ele ia ser um bode enviado. E essa figura, né, a gente pode ter outros tipos de entendimentos, mas uma das maneiras como eu consigo enxergar, né, lendo e pesquisando e pensando sobre o assunto, é que ali havia uma mensagem muito poderosa para o povo de Israel, mas também há uma mensagem muito poderosa para nós, né, nesse tipo do Senhor Jesus. Então, o que Deus estava fazendo? Deus estava ali naquele bode que morria, ele estava cumprindo a sua justiça sobre o pecado, né, naquele bode que iria substituir os pecadores. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, alguém tem que morrer pelos pecados. O outro bode, os 2 bodes juntos, eles faziam parte de um único sacrifício. Porque o outro ele continuava vivo, mas ele não permanecia mais no meio de Israel. Ele não permaneceria mais no meio do povo, ele ia embora. Isso significava que Deus estava afastando de Israel os seus pecados. Então a gente não pode entender cada um como um sacrifício. A gente tem que entender os dois como um único sacrifício. Quando a gente vê a vida do nosso Senhor Jesus, ele é, como já disse, né, a completude desse sacrifício que foi feito. O Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que morre para nos substituir, né, para pagar pelos nossos pecados. Mas ele também é aquele que, como bode emissário, ele leva, né, os nossos pecados para distante de nós. O Senhor Jesus ele morreu não apenas para pagar pelos nossos pecados, nesse sentido do sacrifício, mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir do momento em que nós cremos no nosso Senhor Jesus, nós não apenas entendemos, deveríamos entender que agora nós temos uma solução para o problema do nosso afastamento para com Deus. Não apenas isso, mas nós precisamos entender que o problema também de nós não conseguirmos mais servir a Deus e andar na presença de Deus também foi resolvido. Ele faz um trabalho totalmente completo. Ele faz um trabalho eterno, que não precisa de reparos, e um trabalho que ele cumpre todas as exigências de Deus para com a humanidade. A partir de agora, não apenas estamos salvos da ira divina que irá se manifestar sobre esse mundo e sobre a humanidade incrédula. Não é apenas isso já seria maravilhoso demais. Mas também, irmãos e irmãs, o pecado foi afastado de nós. Não temos mais prazer no pecado. Não significa que não caiamos mais no pecado. Mas se somos sinceros diante de Deus, se o nosso coração foi conquistado pelo Senhor, quando nós caímos no pecado, não há prazer nisso. Muito pelo contrário. Nós sentimos dor, nós sentimos tristeza, nós sentimos que estamos fazendo alguma coisa que não deveríamos fazer. Quando por alguma situação, porque ainda estamos nesse corpo limitado, nós ofendemos a santidade de Deus, isso não é agradável para nós. Não há mais prazer no pecado. Isso significa o quê, irmãos? Que os nossos pecados eles foram retirados, eles foram pagos.
E agora nós não somos mais servos do pecado, nós somos servos de Cristo. E devemos andar em novidade de vida. Então, esse testemunho que era dado lá em Israel, quando alguém via um bode andando lá pelo deserto, indo embora, né? Se tivesse revelação de Deus, ele entendeu, olha, Deus, ele agiu no meio de Israel. Deus, ele perdoou os pecados, mas ele também lidou com o pecado de uma maneira prática. Ele tirou o pecado do meio do seu povo, né? É claro, ali era uma figura e tinha que ser feito todo ano. Sempre tinha que ser repetido aqueles sacrifícios, né? O sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, né? E se fazia repetição do sacrifício, porque aquilo ali não fazia cessar o pecado de uma maneira como nós entendemos hoje pela vida do nosso Senhor Jesus, porque eles não tinham a vida de Deus neles. Mas no nosso caso, irmãos, o trabalho que tem sido feito pelo Espírito Santo é para que em algum momento, e isso vai ser completo depois, né, quando nós estivermos com o nosso Senhor Jesus, o pecado não mais nos assolará. Hoje, nós já temos essa experiência e essa expectativa, né? Nós experimentamos essa graça de Deus, né, quando o pecado ele bate à nossa porta e nós respondemos com a graça de Deus. Nós já experimentamos esse poder de Deus, mas um dia isso será pleno e nós não mais estaremos debaixo da tentação, porque o tentador ele será lançado no lago de fogo. Nós não estaremos mais debaixo dessa fraqueza, porque teremos corpos, né, glorificados. Então, o trabalho de Deus ele é um trabalho completo, irmão. Hoje, o nosso Senhor Jesus, ele é tanto o bode que morre, ele é tanto aquele que nos substitui na sua morte, quanto aquele também que vai embora e leva os nossos pecados. Graças a Deus por Jesus Cristo, irmãos, pela forma completa, perfeita e eterna que ele nos salvou. Não há na história da humanidade qualquer relato, qualquer coisa que possa parecer com esse tipo de coisa. Pelo menos se aproximar com essa história gloriosa da nossa salvação. E hoje nós devemos cantar e nos alegrar e orar e bendizer o nome do nosso Salvador por causa daquilo que ele fez por nós. Fomos salvos completa e perfeitamente, irmãos. Não há dúvidas quanto à salvação perfeita de Deus. Quando eu olho para mim, eu ainda posso ver muitos problemas, muitas dificuldades, né? Muitos problemas de entendimento. Mas quando eu olho para o Senhor, eu vejo que está tudo perfeito, completo, né? Está terminado. Tudo foi pago, tudo foi feito, tudo foi providenciado para nós. E nessa representação que nós temos aqui da mesa do Senhor, o que nós celebramos é que todas as coisas foram feitas e hoje nós nos assentamos descansados diante do nosso Deus, do nosso Senhor, para comermos juntos e falarmos da sua grande salvação em paz com Deus e com alegria e singeleza de coração. Que o Senhor nos conduza para que cada dia nós tenhamos mais e mais revelação a respeito dessa salvação que o Senhor nos deu. Isso é muito importante para nós. Essa salvação ela é completa, perfeita e ela é grande demais para nós compreendermos de uma vez só. Precisamos todos os dias compreender um pouco mais daquilo que o nosso Senhor Jesus fez por nós, porque é algo realmente maravilhoso e muito além daquilo que nós podíamos pensar ou planejar. Que o Senhor nos conduza e todos aqueles que têm entendido, né, que o Senhor Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, são convidados a participar desse momento. Todos aqueles que ainda estão presos, aprisionados por algum pecado, por alguma situação, precisam nesse momento confiar no Senhor para ser liberto, entregar a Ele, né, o seu coração de maneira plena, de maneira completa, para que Ele faça todo esse trabalho que Ele mesmo se propôs a fazer. E todos nós podemos participar, então, desse momento com alegria diante do nosso Senhor. Nós te agradecemos, sim, porque não estamos aqui falando de alguma coisa pequena, que
corremos o risco de perder amanhã. Não estamos falando de uma salvação frouxa, uma salvação que tem algum aspecto que ainda precisa ser melhorado, não. Nós estamos falando de uma salvação plena e eterna. De um Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Do nosso Salvador Jesus Cristo, que hoje, pelo seu Espírito Santo, trabalha em nós. É dessa salvação que nós estamos falando. Hoje nós olhamos para trás no sentido de vermos que aquilo que foi escrito no Velho Testamento se cumpriu na pessoa bendita do nosso Salvador. E nós olhamos para frente para dizer que nós cremos que tudo está preparado para nós e usufruímos dessa glória, dessa salvação perfeita hoje. Por isso, Senhor, nós queremos te agradecer. E juntos aqui nessa manhã, embora poucos, isso não faz diferença nenhuma. Nós juntos levantamos as nossas vozes para dizer que Jesus Cristo nos salvou plenamente. E nós confiamos em Ti, Senhor. Por isso confiamos na Tua salvação, porque é a salvação de um Salvador perfeito, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, nessa manhã. Queremos continuar adorando a Ti, Senhor, cantando o Teu nome, bendizendo o Teu nome, glorificando a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor é poderoso. Louvado seja o Teu nome, nosso Salvador, Senhor Jesus. Amém.